Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 24 de janeiro de 2023, 11 horas e 15 minutos. Nós temos 28 graus no litoral sul de São Paulo. Desejo um excelente pregão a todos. Muito bem, eu vou iniciar os trabalhos falando do nosso bom e velho racional do YouTube. Falando em comprar. Mais cedo a gente acertou o movimento. A gente tem mais pressão aqui na ponta compradora. Mais cedo eu comentei, sobre uma recuperação. Até para quem está de fora. A gente tem muita gente nova que entra no grupo. Então eu falei que para quem estava de fora valia a pena uma compra. Bem pertinho da mínima aqui do 112. E temos aqui, queridos, uma simetria em V, que nos diz que ainda hoje o mini índice pode alcançar algo perto. Deixa eu ver se está correto aqui, eu olhei a grosso modo. O ponto aqui é 113,765. Então 113,765 é um provável ponto para hoje, onde completar-se a simetria em V. Então vamos fazer as contas aqui, 113,765 menos 113,175. Então, 590 pontos. Lembrando que o racional do Telegram nós acertamos. E esse agora seria o racional do YouTube, só que para o período aí da tarde. Durante as gravações a gente pode colocar 300 pontos. Então de 175 a 14, de 175 até 13,475. Aí depois estica um pouquinho e vai aqui no 113,765. Perfeito? Uma vez feita a introdução, então um golinho do meu Monster de manga. Eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Deixem o like, compartilhem o vídeo. Falem da Top Traders por aí e atuem principalmente na área de comentários. Querido amigo Antônio Augusto. Professor, boa tarde. Olá, querido. Acredito que todo mundo que estava comprado na Mer foi pego de surpresa. Ele está fazendo preço médio. Perfeito. Eu acredito que sim, porque não havia nenhum sinal, indício, nenhuma pista. Foi coisa de bandido mesmo, né? Então, falando nisso, vamos estudar aqui a nossa carteira varejo. Lembrando que ela é uma carteira fictícia, as outras são carteiras reais, essa é apenas para acompanhamento. Aí temos aqui a Ambev. A Ambev, acho que ela deve escorregar aqui, até porque os sócios vão ter que aportar dinheiro em Americanas. Americanas está aí uma oscilação absolutamente normal, sem novidades. Tem que ter algo novo, substancial, para que ela possa aí alçar voo pelo menos rumo a R$2 no curto prazo. BPAC é um sinal de fundo que a gente está vendo aqui, uma pinça. E Gemate, por alto e avante, Gemate deve alcançar 7,85 no curto prazo. Quero dando sinal de vida, mas ainda temos planos talvez de trocá-la por Via ou Magalu. Por enquanto mantemos. E Magalu junto com o Mercado Livre, a maior beneficiada de todo esse movimento. Mantendo-se acima de 4,02 pivô de alta. É muito provável que o Socorro ela busque R$5 no curto prazo. E Santander, o pessoal aproveitando a pechincha e desconto para comprar, mas não é minha preferência dentre os bancos. Agora o gráfico nos diz o seguinte, acima de 28,44, rompimento falso desse fundo. Então você pode trabalhar, para quem compra agora, até como stop, essa região de 28,44. Via
que nos indica que é o teste da parte alta do canal, região de 2,80. E Mercado Livre, né? O mercado americano agora está fechado. Mas, deixa eu ver como ele está no pré-mercado. Não tem ainda marcado ali no pré-mercado os negócios. Talvez não negociou, mas é para o alto também. Mercado Livre, essa faz parte de uma das nossas carteiras, né? Só por essa barra do semanal dá para a gente ter uma noção para onde vai. A gente pode falar em $1.400 aí no curto prazo, dentro de algumas semanas. Muito bem, então falemos agora então Xangai, mercado fechado, Bolsa do Japão. Bolsa do Japão, ela fez aqui entre os dias 13, 16 e 17 o Morningstar, estrela da manhã, além do padrão da alavanca, então é natural esse movimento, deve atingir a máxima anterior a 28,195. Minério de ferro negociando de forma absolutamente anêmica, em razão do feriado de Ano Novo Lunar na China. O petróleo também perde liquidez, sem dúvida nenhuma, inclinado aqui para o alto e avante, especialmente enquanto acima de 86,96 seria meu ponto de stop se eu tivesse comprado no Brent. E o WTI paira aqui sobre o topo anterior e a média de 5. É reflexo também do feriado chinês. Claro que o feriado chinês reduz ainda mais a liquidez do minério, mas também impacta no petróleo, apesar de ser uma proporção menor. Pessoal, eu acho que a gente vai ter o alvo aqui. Bom, já tivemos, né? Eu falei em 113,175 durante a gravação para buscar 113,475 bingo. Então, movimento curto alcançado. E agora 113,765, o objetivo um pouco mais longo. A gente está com 100% de acerto em 2023, tanto nos racionais do Instagram, Telegram e também YouTube. Capaz de bater no alvo aqui 590 pontos, alvo secundário ainda durante a gravação por esse ritmo que a gente observa de negócio. Ok? Muito bom. Marcos Falqueto. Boa tarde, professor. Gostaria da sua análise em EQTL 3 para agora, querido. Muito obrigado pela sua participação. E hoje, pessoal, já fizemos panorama, abertura, reader, os informes. E no período da tarde eu vou fazer o clique, live e também stories. O Equatorial, tradicionalmente, é uma ação com baixa volatilidade histórica, boa liquidez. É um ativo extremamente lento. Essa realmente é uma ação para bater a renda fixa raiz. Não é meu perfil no momento, mas se você é mais conservador e deseja um ativo com essas características, é uma ótima oportunidade. Ela acumula, inclusive, aqui para subir. Alexandre Teixeira, boa tarde, mestre. Vale entrar na MRV, mesmo ela apontando para baixo? Grande abraço. Eu acredito que sim, querido. Obrigado pela sua participação, tudo de melhor, porque nós a temos em carteira. E nós compramos a MRV num ponto bastante razoável, então, apesar dela estar caindo, ela não nos traz um grande prejuízo. E eu acredito muito nela, assim, se a gente observar, né? Claro, né? Existem diferentes fundamentos, porém os drivers que as impactam são muito parecidos. A tenda já está apontando para cima, e a MRV deve fazê-lo em pouco tempo. Eu acho um ativo muito melhor em MRV, então a minha resposta de forma objetiva é sim. Perfeito? Sérgio H3135, olá professor, tudo bem? Tudo ótimo. Eu ouço muito a sua análise atual da simetria. Qual é o critério? Antecipadamente agradeço. O critério é simplesmente você, por exemplo, pegar aqui o mini índice, aqui é uma simetria em V. Se eu colocasse um espelho aqui, por exemplo, eu vou imprimir e coloco um espelho. Ou sabe aquela história lá do mimeógrafo que você consegue, né? Você pega, por exemplo, essa parte do gráfico, dobra a folha e você desenha a parte direita, é mais ou menos isso. É como se o lado direito refletisse o lado esquerdo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma simetria em V.
Aqui, ó, começando às 14 horas do dia 12, a gente teve uma queda. Caiu, repicou, caiu. Aí quando sobe, sobe, corrige e sobe até o alvo. É como se nós colocássemos um espelho aqui no meio, ou um papel carbono, enfim, e pudéssemos refletir praticamente o que aconteceu do lado esquerdo e do lado direito. Ok? Muito bom. João Vinícius, querido amigo, neste momento o ING se encontra tocando a resistência de 114 mil pontos, não conseguindo rompê-la. Penso que se rompida seria decisiva para uma alta consistente, um divisor de águas. Qual a sua análise? Que Deus ilumine a todos nós, que nos conceda uma excelente semana. Perfeito. Eu penso aqui, com base no gráfico diário, que você está correto. Por quê? Nós temos uma máxima marcada dia 11, 114 e 190. Posteriormente, 114, 340. É o ponto a ser vencido. Se for, anula o topo duplo, deixa a máxima anterior para trás e projeta 116, 470 e um provável rompimento dessa reta vermelha que forma com essa azul royal um canal. Já pensou o canal rompido? Aí qual que seria o próximo objetivo? Claro, nós temos pontos intermediários em 117, 755, temos aqui em 120, 946, mas a gente pode pensar em 124 mil pontos no horizonte médio. Maravilha! Marcel Fernando Bonassi, querido amigo, obrigado a você, João Sérgio, Alexandre, Marcos e também ao Antônio que enobreceram nossa gravação. Marcel, é difícil acreditar que eles não sabiam de nada. Muito difícil, né? Porque, de acordo com o próprio Rial, que renunciou ao Conselho de Santander, acontecia entre 7 e 9 anos. Então, poxa, passar um ano dá até para engolir, agora 7 a 9 anos não. Eu gostaria de ouvir também a PwC, PricewaterhouseCoopers. Eles vão ter que colocar capital até sob o risco de serem presos, no meu entendimento. Lembrando que eles não são donos absolutos da empresa, obviamente não, ela tem ações negociadas em bolsa, mas sim eles são donos de 31% das lojas americanas. Ok? Títulos americanos de 10 anos, zigue-zague descendente. Uma alta mais forte somente acima da média de 21. Deixa as bolsas americanas abrirem que eu já faço estudo. Vou falar da Europa aqui, DXY e Bovespa em dólares primeiro. Ó, os futuros americanos eles estão em queda, né? 0,36 Dow Jones, 0,46 S&P, 0,64 índice de tecnologia Nasdaq. Vão abrir em 2 minutos. Então, o Bovespa em dólares é um típico mastro bandeira. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem nenhum sinal de fundo consistente. O MME com feriado na China é normal. Esse tipo de correção ele esticou bastante. Fluxo chinês ajuda o Brasil indiretamente, fluxo para o Brasil nem se fala. Compra direta no mercado de ações. Índice DAX. Aí você pode me perguntar, poxa, professor, se perder esse fundo, a gente não vai ter um pivô de baixa? Pode até ser, mas não deve ir muito longe, porque o movimento prévio ele é muito forte. É o caso... mas aí tem um topo mais baixo que o anterior. Os indicadores estão vindo melhores, né, na Europa. A gente viu, por exemplo, aqui, PMI da zona do euro, ele já mostrou expansão. Por exemplo, né? Ó, PMI composto sobe a 50,2 em janeiro e volta a sinalizar a expansão. E aí, Reino Unido, bolsas americanas abrindo agora, pode até testar aqui a base do pivô, mas não deve ir muito longe não. Então, bolsas americanas abrindo neste momento. Então, vamos estudar. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, também um mastro bandeira para cima, o BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 caindo 2,29, não vejo uma formação de fundo concreta, algo que ameace, coloque em xeque as nossas posições.
E aí nós temos o VIX, né, que não está interessante no momento, nem para uma compra nem para uma venda. Então essas quedas nas bolsas americanas, eu acredito que ela seja neutralizada e logo menos aí no período da tarde nós estejamos em território positivo. Temporada de balanços, muita volatilidade. Então, por exemplo, aqui o Dow Jones opera sobre as médias que estão justapostas. Nós temos o S&P, né, apontando para cima. O S&P rompeu uma LTB que guia os preços há um ano, conforme eu tenho explicado, né, acima de 4,015 pivô de alta. E temos o índice de tecnologia Nasdaq. Perfeito? Conforme eu prometi, hoje eu vou fazer a carteira internacional. Ontem eu fiz a desafios, fiz a Fly USA. Então vamos lá, carteira internacional. Temporada de balanços, né? Então o mercado está bem volátil. Disney é para cima, ela alcançou uma região de resistência 108,84. Está voltando na primeira batida, mas deve subir para fechar esse gap e esticar aqui aos 118 dólares por aqui. Temos Ford. Ford arma aqui na minha visão pivô de alta que será acionado a 13,53 dentro em breve. E como eu digo, né, temporada de balanços, né? Então, por exemplo, a loucura aqui no ativo do McDonald's. Só que esse ativo aqui é reflexo de balanço, né? Não, lucros e receitas 31 de janeiro, então não. Que loucura aqui, o ativo... depois eu vou ver isso daqui direito, se ele negociou realmente a 302 e 248. Então o balanço dia 31 do 3 e tal. É estranho esse movimento em McDonald's, eu vou checar depois. Aí nós temos Monster. Monster está chegando perto de realizar lucro, já está há muito tempo de lado. E aí temos Morgan Stanley, o mesmo fenômeno. Depois eu vou checar isso aqui no TradingView. Ela vai ficar X dia 30 de janeiro. É um movimento estranho também Morgan Stanley. Depois eu vou checar, vou acompanhar McDonald's e Morgan Stanley. Netflix reagiu bem ao balanço, para o alto e avante. PagSeguro provavelmente nós trocaremos em breve por uma ação mais promissora. E Roblox também muito volátil. Então, o mercado americano muito volátil hoje, né? Será que o ativo veio realmente... Não sei se está errado aqui o TradingView, depois eu vou acompanhar isso aqui. Né? Mas o Roblox ainda, acho que até pela própria simetria, talvez a 48, 50 dólares seja um ponto para a gente trocar, sair desse ativo. Mas essa volatilidade ela não é típica, né, das bolsas americanas, depois eu vou acompanhar para ver se daqui está correto. Muito bom. Então, o milho ainda não tem um sinal mais concreto de fundo, ele vai escorregando aqui apesar do alto volume. O mini dólar, ele tem máximas mais baixas apesar dos fundos alinhados, isso me parece uma distribuição. Antes de uma queda mais forte no intraday, a gente tem realmente topos mais baixos que os anteriores, ó. Topo 1, 2, 3 e 4. Abaixo de 173.500 ele mira 5,078 em 2 pregões. Então, se hoje fechar abaixo realmente desse patamar, quinta-feira, no máximo, talvez até amanhã, busque 5,078. Ibovespa na tela, eu entendo o movimento como uma correção no tempo, amparada aqui pela média de 5.
Como o volume está alto, o movimento posterior deve ser um pouco mais forte e intenso, para não dizer explosivo. E aí o BOVA11 é a mesma história, né? Correção no tempo, guiado pela média de 5 para depois explodir. E DI1 F25 não sustentou ser acima da média de 21, perdendo a média de 5, a CLTA será alvo para curto prazo. Tem uma ação que a gente tem em carteira, né, que é a 3M. Ela teve o seu balanço divulgado, vamos ver como é que reagiu aqui na análise. Cara, é difícil. Tá estranho, né, esses gráficos do TradingView. Será que a ação marcou mínima de verdade, né? A 120, a 102 e máxima a 122? Depois eu vou checar isso aqui. Ó, agora tá 115,90. Mas é estranho, né, essa oscilação toda em alguns ativos aqui no TradingView. Então vamos lá, ativos fixos B3, SA3. Tá longe de ser meu ativo predileto, mas nessa região eu acho mais provável que ela suba do que continue o movimento de queda, mas ela está de lado, na verdade, nos últimos pregões. BBS3 ontem foi um pouco penalizada por essa questão da moeda comum com a Argentina e tal. Mas deve seguir a 43 com 46. Correção é normal pela distância em relação à média de 21. Bradesco, se fechar assim vai ser um sinal de fundo. Nós temos em carteira e mantemos. Mesma coisa Itaúsa. Seria assim um Arami. E Tube. Tube já tem um viés um pouco mais altista. Ombro, cabeça, ombro invertido. Agora, respeitando aqui a média de 21, apenas o rompimento das máximas recentes, aqui na região de 26,68, digamos assim, para espantar a ideia de um topo duplo. Santander, enquanto acima do fundo anterior, 28,44, uma situação que favorece a compra para quem entra no curto prazo, aí para fazer uma guerrilha, pode ser até um ponto de stop. BPAC, sinal de fundo, a pinça, nós comentamos anteriormente. E falando sobre os índices, o IFNC, ele é a mesma história, né? Para neutralizar o topo duplo somente acima das máximas recentes, parece uma acumulação para romper a CLTB e seguir em alta. O índice de materiais tem a sua liquidez comprometida pelo feriado chinês, mas o viés aqui é altista, né? Está corrigindo exatamente um topo anterior, este marcado dia 9 de dezembro. O Imob, índice do setor imobiliário, dorminhoco, sonolento, porém pelo movimento prévio, entendo como uma acumulação para subir posteriormente de forma contundente e direcional. E o índice de consumo, digamos que ele está mais espertinho aqui, como diria o poeta, né? 2927 é o ponto a ser vencido. Uma vez ocorrendo, haverá um pivô de alta e a CLTB deverá ser rompida até com algum grau de facilidade. Índice de energia também vejo como uma acumulação, quase um mastro-bandeira de alta. Small 11, mega histórica oportunidade, também uma acumulação para romper as máximas recentes. Né? Não deixa de ser um pivô. Né? Eu explico aqui, vou exemplificar, desenhar no caso de Small 11. Então eu tenho aqui um fundo, um topo, e um fundo mais alto que o anterior. É um pivô de alta informação. Qual é o ponto? Eu pego aqui o pico do movimento, R$ 100,68. É o ponto a ser vencido. Ok? Petrobras, 26,79. É um movimento de pullback. Topo anterior. Essa deve seguir vagarosamente para cima. E aí nós temos Vale, rumo aos R$ 100, que é o nosso objetivo. Movimento bastante truncado em razão do feriado chinês. Deve subir estilo um caminhão
subindo ladeira. Vamos fazer a carteira de desafios também? Dá tempo. Então a gente já falou de Amera anteriormente, aí tem a Cury, nosso alvo a R$15. É para lá que caminha esse ativo. Se trabalharmos aqui com o gráfico semanal, né, ela ensaia aqui um movimento para o rompimento de 13,34. Dexco teve algumas informações relevantes, eu coloquei no Informe Cenário hoje. Também, né, a assimetria, por exemplo, da Dexco nos diz que ela virá a 10,25. GGBR4, nosso alvo R$40, Pubeca 32,48. Também, né, ficará um pouco mais lenta, sonolenta, como uma lesma se movimentando sem a referência da China, mas nada que impeça a continuidade do movimento. E local web, Maria vai com as outras. Ela ensaia agora o rompimento da média de 21, que é o que guia o preço já desde meados de dezembro, né? Rompendo, nós teremos definitivamente o algo novo. Mater Dei, apesar da correção de hoje, aponta para cima. O 7,50 é uma região de referência, deve ser respeitada. Esse ativo deve subir gradualmente até alcançar R$10, onde definiremos se ela será mantida ou trocada. Positivo ontem, uma alta muito forte, hoje corrige, tem um ombro, cabeça a ombro padrão de compra, MRV eu comentei, e aí por fim nós temos Viva. Esse padrão chama-se triângulo ascendente porque tem os topos alinhados e os fundos sucessivamente mais altos, rompendo, é um efeito mola, deve lançar o ativo em fevereiro a 27,56. Perfeito? Então tá entregue. Só voltando aqui no mini índice, né? Ao longo da tarde, a gente deve... Lembrando o seguinte aqui. A gente acertou o primeiro movimento, ao longo da tarde deve buscar o 113,765. Eu vou fazer um terceiro racional, compra 113,100 para entregar 113,400, giro rápido, agora são 11h43, até meio-dia e 15 deve bater 113,400, seria mais um racional de 300 pontos. Saúde e paz a todos, muito obrigado pela sua atenção, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, queridos, valeu!